Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para mais um vídeo da disciplina de Matemática A do 10º ano, o tema das funções. Vou neste vídeo resolver aqui um caso simples para vos mostrar a estratégia para construir uma tabela de variação, de monotonia da função. Também passar-vos a ideia como é que se podem identificar máximos e mínimos, maximizantes e minimizantes. Este exemplo é um exemplo bastante simples, Eu depois, que é para começar por baixo, para vocês se apoderarem das estratégias estruturais, depois farei um segundo vídeo com casos assim um bocado mais estranhos, A tabela com buracos, com quebras, com intervalos onde a função é constante. Nesse segundo vídeo farei assim os casos assim mais estranhos, e neste primeiro farei então assim uma abordagem ou uma situação um pouco mais simples. O problema é o seguinte: na figura está então representado num referencial cartesiano o gráfico de uma função à qual designamos como f. Podemos visualizar aqui a função f nesta figura. Construa então uma tabela de variação da função f, indicando depois os intervalos de monotonia, máximos, mínimos, maximizantes e minimizantes. Bem, como é que se constrói então uma tabela de variação da função, que vai ser a variação da monotonia? Monotonia de uma função serão os intervalos onde a função cresce ou decresce ou se mantém constante. Isso é que é a monotonia de uma função, intervalos de crescimento ou decrescimento ou de fases onde a função é constante. A estrutura da tabela será sempre um esqueleto deste tipo. Assim, aqui vamos colocar os valores de x e aqui vamos colocar a função. Em primeiro lugar, é importante que vocês definam ou indiquem o domínio da função. Esta função, a nível do domínio, que é a abrangência das abscissas da função, a função está definida de menos 6, Está definida para todos estes x existe uma imagem, até 2, quer dizer que o domínio da função seria de menos 6 fechado, porque ali a bolinha está fechada, até 2 aberto, porque a bola em 2 está aberta, ou quer dizer que 2 não vai pertencer à função. Uma vez detectado o domínio, na nossa tabela, os extremos aqui da tabela, obviamente estamos a falar em x, por isso é que precisamos do domínio, serão então menos 6 e 2. Estes serão os nossos extremos da tabela, que serão então os extremos do domínio da função. Agora, o que é que nós vamos colocar assim aqui neste espaço intermédio, ou seja, entre o domínio da função? Se nós queremos uma tabela de monotonia, nós aqui, entre estes limites do domínio, vamos ter que colocar os valores de x, ou seja, as abscissas, onde existe mudança de monotonia. Para isso, é muito simples, nós vamos nos colocar assim em cima da função, Imaginem que vocês estão assim aqui em cima da função, do x mais à esquerda, do menor valor do domínio, e nós vamos fazer uma viagem pela função, detectando os valores de x onde há mudança de monotonia. Mas cuidado, porque se este valor inicial está definido, então eu vou ter aqui um extremo, E como é que eu detecto o extremo, se é máximo, se é mínimo, o que é? Eu faço então aqui à volta deste ponto, Eu vou criar aquilo que a gente chama de vizinhança, que é assim uma baliza. Quer dizer, vou balizar este ponto num determinado intervalo, isso é que é a vizinhança, que pode ser tão grande ou tão pequena quanto vocês quiserem. Obviamente que assim a nível estratégico façam assim uma vizinhança pequenina, E agora reparem que nesta vizinhança, nesta baliza, nós vamos balizar aquele ponto inicial, nesta vizinhança este ponto é o menor ponto de todos. Se nesta vizinhança este ponto é o menor de todos, então nós estamos perante um mínimo. E agora reparem nisto, o mínimo será então um valor será a imagem, Ou seja, o menos 4 vai ser o nosso mínimo e o x para o qual temos esse mínimo será aquilo que chamamos de minimizante.
Ou seja, mínimo numa vizinhança é o menor ponto que a função toma, então é mínimo, né? O mínimo, o valor desse mínimo é sempre o y, e o x que nos dá esse valor de menos 4, neste caso, que nos dá esse y, é designado como minimizante, certo? Então aqui eu para x igual a menos 6, eu vou ter um mínimo. Ok? Vou ter o mínimo que vou chamar o mínimo relativo. Vocês devem estar a pensar, mas quer dizer, ele vai ser o mais pequeno de todos, então vai ser o absoluto. Tudo bem, nada contra. Mas o mínimo absoluto nunca vai deixar de ser relativo. Se numa vizinhança esse valor é o menor, então é o mínimo relativo. Depois, se de todos os mínimos esse for o menor de todos, né? se for o menor valor, não todos os mínimos, mas se for o menor valor que a função toma no seu domínio, aí será o mínimo absoluto. Mas, fazendo esta técnica da vizinhança, para já será relativo. Vou estudar a função toda. No final, depois de ter todos os relativos, eu vou dizer qual será o absoluto, se é que existe, né? Então vou continuar, vou iniciar a viagem, né? Então vou por aqui, pela função, vou sempre, né? A função nesta fase está em fase de crescimento, está sempre em fase de crescimento, 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 e ali encontramos um pico, né? Encontramos um pico e depois a função começa a decrescer. Então reparem, este ponto, vocês veem aqui, é um ponto onde se vai dar mudança de monotonia. A monotonia da função, a função vai deixar de crescer e vai começar a decrescer. Então este x, esta abscissa onde há mudança de monotonia, eu vou colocar na tabela. E vou deixar assim um espaço e vou então colocar esse valor de x, ou seja, menos 2. E agora esse valor de x poderá ser um extremo. Que tipo de extremos é que temos? Fazemos a vizinhança. Fazemos assim uma vizinhança à volta do ponto, um pouco à esquerda, um pouco à direita, e reparem que esse ponto nesta vizinhança, aquele ponto é o maior valor que nós encontramos nesta vizinhança. Se este ponto é o maior valor que nós encontramos da função nesta vizinhança, dizemos então que estamos perante um máximo local ou um máximo relativo. Para determinarmos o valor do máximo, o máximo vai ser o valor de y, ou seja, 4 vai ser então um máximo relativo. No final, depois falarei sobre os absolutos. Mais uma vez, vos reforço esta ideia. Mesmo que seja absoluto, não deixa de ser relativo, ok? 4, então, que é o y desse ponto, a ordenada, será o máximo. Agora, se é um ponto, há de ter uma coordenada y, obviamente, e terá que ter uma abscissa. E aqui a abscissa, ou seja, menos 2, será então o respectivo maximizante deste máximo. Então, menos 2 será um maximizante. Ok. Tudo bem. Então, aqui em 2 vou ter o máximo relativo. Certo? Continua a viagem à procura de mais abscissas onde a monotonia inverte. Então vem aqui a decrescer, a função decresce e chegamos aqui a este ponto. A partir deste ponto a função começa a crescer. Então para este x há uma inversão, há uma mudança de monotonia. Então vai ser mais um x que eu vou colocar aqui na tabela. Vou deixar um intervalo, né? E vou colocar o valor dessa abscissa onde há mudança de monotonia. Neste caso vai ser 0. Né? E agora este 0 pode ser um extremo, né? Então faço a baliza, né? A tal vizinhança. Cria assim aqui uma vizinhança um pouco à esquerda e à direita do valor, e repara que este ponto, nesta vizinhança, é o menor valor que a função toma nesta vizinhança. Se é o menor valor que a função toma nesta vizinhança, nós estamos perante um mínimo relativo. Estamos perante um mínimo relativo. O mínimo vai ser o nosso y, ou seja, vai ser 1. 1 será então, estaria aqui à procura de um espaço, 1 será então o mínimo, vou colocar assim aqui, porque para a frente ainda vou estudar. 1 vai ser mínimo e o x para o qual eu tenho esse valor de y1, será o x0, né? Este 0 há de ser o respectivo minimizante. Ok? A diferença entre um máximo ou um mínimo e um maximizante ou minimizante é simplesmente isto. O extremo é um ponto, né? O extremo é um ponto,
O y desse ponto é o máximo, o x para o qual vocês têm esse y é o maximizante. O mesmo acontece com os mínimos. Depois, continuando a viajar pela função, né? Aqui neste intervalo de x0 a 1, a função é crescente, e quando chegamos ali a 1, a função é decrescente, ou seja, há uma mudança de monotonia. Se há uma mudança de monotonia, é mais um ponto, é mais um, para que valor de x é que se dá essa mudança de monotonia? Para x igual a 1, né? Então, ok, vou deixar aqui mais um espaço e vou colocar 1. Né? Há uma mudança de monotonia, então coloco este x aqui em cima na tabela, faço a vizinhança. Fazendo a vizinhança, nesta vizinhança, um pouco à esquerda, um pouco à direita, aquele ponto é o maior de todos. Se nesta vizinhança aquele ponto é o maior de todos, então nós estamos perante um máximo. Então estamos aqui perante um máximo relativo. O valor de y desse ponto, ou seja, o 2, vai ser o meu máximo. A respectiva abscissa para a qual eu tenho esse y2 vai ser o meu maximizante. Continuando a evoluir na função, eu venho a descer e paro, não é? Vou parar ali em x igual a 2 e chegamos ao final da função. Se chegamos ao final, assim como no início, eu vou ter que fazer a baliza, né? Vou ter que fazer a vizinhança. E se olhar assim aqui para esta vizinhança, aqui só podia olhar para a esquerda do ponto, para a direita não há função, né? Mas fazendo esta vizinhança, aquele ponto seria o mais baixo? Seria, então a partida tinha o mínimo, mas nada disso. Vocês aqui não vão ter nada. Apesar de, imaginar, mas ali é o mais pequeno. Mas a bola está aberta. E se ali a bola está aberta, quer dizer que para x igual a 2, aquele y não existe, a função não está definida, então não tenho nada. Se não tenho nada, vou colocar sem significado. Depois de ter construído aqui a tabela, eu entre estes valores x, ou seja, entre menos 6 e menos 2, eu vou representar a monotonia. De menos 6 até menos 2, a função é estritamente crescente. Então vou colocar assim uma seta a dizer que ela é crescente. De menos 2 até 0, a função vem a decrescer. Então vou colocar uma seta para baixo. De 0 até 1, a função é estritamente crescente. Então seta para cima. E de 1 até 2, a função é estritamente decrescente. Então seta para baixo. E tenho então a tabela construída. Agora, preciso a tabela está feita, né? Já identifiquei todos os máximos e respectivos maximizantes e mínimos e minimizantes e tudo, já identifiquei isso tudo, agora é a parte escrita, né? Indicando os intervalos de monotonia. Então vamos ter que dizer que f é estritamente crescente para x pertencente ao intervalo onde é que ela é crescente, de menos 6 até menos 2. Então de menos 6 até menos 2. Há mais algum intervalo de crescimento? Há de 0 a 1. Então, e não façam união. Não façam união nisto, cuidado. Se tiverem vários intervalos de crescimento, não unam os intervalos, pode dar bronca. A função é estritamente crescente neste intervalo e depois no outro, mas na união pode ser ou não, é preciso ter cuidado. E então aqui nunca metemos união, ok? Isto é importante, f é estritamente crescente para x pertencente a este intervalo, né? E em x pertencente, né, ao outro intervalo onde ela é estritamente crescente, que vai ser de 0 até 1. Okay? Lembrem-se disto, se tiverem dois intervalos onde é crescente, nunca façam união. Se tiverem dois intervalos onde é decrescente, nunca façam união. É sempre, é crescente aqui e é crescente também no outro intervalo. Da mesma forma, teremos que referenciar que f é estritamente decrescente para x pertencente, onde é que a função é estritamente decrescente? De menos 2 até 0. E em x pertencente a outro intervalo, onde é estritamente decrescente, que vai ser de 1 até 2 aberto. Aberto porque em 2? Porque a função não existe para x igual a 2. Ok? Cuidado com estas ideias. Depois de termos indicado os intervalos de crescimento, agora vamos referenciar
os máximos da função. Como é que fazemos isso? Temos que discriminar entre máximos relativos e depois também os absolutos, mas sempre com aquela ideia. O máximo absoluto também é relativo. Então vou colocar aqui máximos relativos. Abro parênteses e vou colocar todos os máximos relativos. Os máximos são os y, ok? Então eu tenho o máximo para x igual a menos 2 e o valor do máximo é aquele 4, então vou meter 4. Depois tenho aqui outro máximo para x igual a 1, mas o máximo é o y, vai ser 2. Então ok, está feito. Depois também vou ter que colocar, além do máximo relativo, vou ter que colocar os maximizantes. Os maximizantes são os valores de x para os quais temos os máximos. Bem, temos aqui o máximo para x igual a menos 2, então colocamos lá o maximizante menos 2, e temos o outro maximizante ali em 1, né, onde temos o segundo máximo relativo, então metemos 1 também. E depois ainda referimos o máximo absoluto, caso exista. Existe algum máximo absoluto, ou seja, todos os máximos de todos os máximos relativos, existe algum máximo que é sempre o maior ponto da função toda na sua existência? Existe, né? Este 4, a função nunca tomará na sua extensão um valor superior àquele 4. Então 4 vai ser o máximo absoluto, mas não deixa de ser relativo, ok? Não deixa de ser relativo. Por isso é que eu aqui na tabela meto sempre relativos e depois discrimino na parte escrita dos relativos qual é que é o absoluto, ok? Agora, teremos também que escrever os mínimos e minimizantes e o mínimo absoluto, caso exista. Pode não existir. Imaginem que a função depois daqui iria para infinito, não há máximo absoluto. Este máximo igual a 4 não seria o maior valor que a função tomava na sua extensão, porque a função se ia para infinito, né? Então o 4 não era o maior, a partir daqui haver valores de ordenadas sempre maiores do que 4. Então vou apagar isto e vou então registar também os mínimos relativos. Vou consultar a tabela, eu sei que tenho um mínimo relativo para x igual a menos 6, mas o mínimo mesmo é a imagem, ou seja, é o y, então o mínimo relativo menos 4. Depois também consultando a tabela tenho um mínimo relativo para x igual a 0, cujo valor é igual a 1, então 1 vai ser o mínimo relativo e não tem mais nenhum, então fecho. Minimizantes. Minimizantes o que é que são? Valores de x, as abscissas para os quais nós temos o mínimo. Vai ser esta menos 6 e vai ser também x igual a 0. Então menos 6 e 0. Mínimo absoluto, caso exista, né? Caso exista, pode não existir. Então, dos mínimos que nós temos relativos, algum deles é o menor valor que a função toma na sua extensão? É, menos 4, né? Menos 4 é mínimo absoluto, a função na sua existência nunca vai tomar valores abaixo de menos 4. Então, o menos 4 vai ser o mínimo absoluto. Então, ok, colocamos ali menos 4. E com isto concluo então o vídeo do estudo da tabela, ou do estudo da variação da monotonia de uma função, com recurso à tabela, e depois a parte escrita, o que vocês devem escrever. Fico-me então por aqui, farei ainda um segundo vídeo deste caso, mas com uma função assim um bocado mais fora do vulgar, para também tomarmos nota de alguns casos especiais. Ok? Fico-me então por aqui, é sempre um prazer enorme, um grande abraço a todos. Tchauzinho.